Vamos bem, pela propriedade que está aqui, né, colocada, se o expoente do radicando for igual ao índice, a resposta é o próprio radicando. Se colocarmos também, né, a propriedade da multiplicação, ou seja, raiz de um produto, seria o que? O produto das raízes. Isso aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Se nós observarmos bem, o 3 não está elevado ao quadrado, aqui é raiz quadrada, porém o 5 está elevado ao quadrado, e é raiz quadrada. Então, simplificando essa situação aqui, nós podemos dizer que a resposta, né, a essa situação vai ser raiz de 3 vezes, se nós colocarmos aqui, vai dar 5. Por que vai dar 5? Porque o expoente é igual ao índice. E se multiplicarmos raiz de 3 vezes 5, né, o resultado final fica 5 raiz de 3. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Nós temos mais um outro exemplo logo aqui abaixo. Se nós observarmos bem, agora nós vamos trabalhar com raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 162. Então, por ser um número grande, para simplificar, podemos ter um pouco de dificuldade a princípio, mas não esqueça. Se o número é grande, nós podemos o que? Fatorar. Vamos fatorar o 162. E aplicando a fatoração do mesmo modo que fizemos, né, com a fatoração do 75, agora vamos observar o seguinte. Ele é um número par. Se ele é um número par, ele dá para dividir por 2. 162 dividido por 2 dá o quê? 81. 81, por ser o número ímpar, não dá por 2. O próximo número primo da sequência é o número 3. Então, nesse caso, 81 dá por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 também dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. No caso, obtemos a seguinte fatoração do 162. 2, que multiplica 3 elevado a 4. Ou seja, porque aparece 4 números 3. Nesse caso, trazemos essa fatoração. No lugar da raiz cúbica de 162, colocamos raiz cúbica de quem? De 2 vezes 3 à quarta. Colocamos aqui 2 vezes 3 à quarta. Separando, né, como nós fizemos anteriormente, como é a raiz cúbica de um produto, eu vou ficar com o produto da raiz cúbica de quem? De 2, que multiplica a raiz cúbica de 3 à quarta. Observando mais um pouco, aqui não tem ninguém elevado. Então, se não tem ninguém elevado, isso aqui provavelmente vai ficar dentro da própria raiz. Só que o 3 está elevado à quarta. E o 4 é maior do que o 3. Lembrando das propriedades das potências, isso aqui nós vamos preservar. E nosso segundo fator, nós vamos fazer o seguinte. A raiz cúbica, como é 3 à quarta, se nós pegarmos o conhecimento de potenciação, 3 à quarta é a mesma coisa de 3 à terceira vezes 3. Porque aquela propriedade que, se nós tivermos potência de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. 3 mais 1 dá quanto? 4. Então, aqui eu posso dividir em duas partes. Vai ficar 3 à terceira e outra raiz cúbica de 3. Então, onde é que vem esse 3? Justamente isso aqui, ó. Na hora que eu coloco 3 à quarta, é a mesma coisa de 3 à terceira vezes 3. E quando eu ia ficar com dois fatores aqui, eu já peguei e transformei em um produto dessas raízes, ok? Para que isso? Porque no caso, eu vou ficar com a raiz cúbica de 2 aqui, repetir. Aqui é a raiz cúbica de 3 à terceira. Observe bem que esse expoente ficou igual ao índice. Então, essa resposta aqui é 3. E aqui eu vou repetir a raiz cúbica de 3. E para ficar mais simplificado, eu posso juntar a raiz cúbica de 3 com raiz cúbica de 2, multiplicando 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Então vai ficar esse 3 que está aqui fora, vezes raiz cúbica de 6. De onde é que vem esse 6? Do produto entre 2 e 3. Ok? O produto entre 2 e 3, 2 vezes 3, dá igual a esse 6. Então vai ficar 3, que já está aqui no meio, vezes raiz cúbica, que é os dois são raiz cúbica, de 2 vezes 3 dá 6. Então aqui, né, nós chegamos à simplificação
desse raiz cúbica de 162. Agora, partindo para o nosso terceiro exemplo, o terceiro exemplo tem que ver com raiz quadrada, só que o terceiro exemplo está bem mais tranquilo do que os outros, porque se você observar bem, ele já está fatorado. E como ele já está fatorado, basta que a gente possa saber quem é o índice, ou seja, não precisa mais de fatoração. Só precisa a gente reconhecer quem é esse índice aqui. O índice é 2. E como aqui o expoente é 3 e aqui o expoente é 4, nós podemos organizar esses, no caso, fatores que estão aqui dentro, para encontrar expoente 2 e para encontrar expoente 2, já que a raiz é raiz quadrada. Vamos fazer isso. Então, aqui vai ficar raiz quadrada. 2 à terceira, se a gente observar bem, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. 2 mais 1 dá 3. E aí, o 5 à quarta, eu vou ter 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Por que, professor, está colocando ao quadrado? Porque a raiz é raiz quadrada. Então, peguei esse 4 e separei 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí, nesse caso aqui, eu posso, como eu tenho a raiz de um produto, eu posso colocar como produto das raízes. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, nós podemos ver quem está ao quadrado. Esse primeiro 2, esse primeiro 5 e o segundo 5 também está ao quadrado. Então, nesse caso, esse aqui vai sair da raiz, esse vai permanecer porque não está ao quadrado. Esse eu posso tirar da raiz também porque ele está ao quadrado e esse também, pela primeira propriedade, eu tiro da raiz. Então, nesse caso, vou multiplicar os que estão fora da raiz, ou seja, 2 vezes 5 vezes 5, os que estão fora da raiz, e repetir o que está dentro da raiz. Então, nesse caso, se eu multiplicar 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 5 dá 50, e repete a raiz de 2. Então, já está simplificada justamente esse radical, ou seja, essa raiz, onde nós temos dois números que não precisa fatorar, repito, porque já está fatorado. Então, nesse caso, apresentei para vocês apenas 3 exemplos do que vem a ser justamente a simplificação de radicais. O que eu recomendo é que vocês possam pegar os exercícios e assim complementar o conhecimento deste assunto que é tão importante no estudo de radicais, que é a sua simplificação.